casos que é muito bacana a história, porque ela meio que se descobriu entrando nessa área por causa da Glória Pérez. Né? Ela te incentivou bastante. Perigosas, né? Mentes perigosas. Porque assim, eu já tinha feito Mentes Inquietas, que é sobre TDAH, os hiperativos. Depois eu fiz o Mentes e Manias, que foi na época que o Roberto Carlos se revelou com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mania é uma coisa ruim? Se te atrapalhar, é horrível. Uma das piores ansiedades que tem. Porque você fica com pensamento negativo, repetitivo. Entendi. Ele acabou de se entregar que ele tem muitas. Eu acho que tem isso. Não, assim... Pior que eu não tenho, porque eu queria... Não, porque mania todo mundo tem. Agora, quando isso toma um espaço na tua vida que impede você de viver, é horrível. Sim, imagino. É uma das piores ansiedades. Sofre e muito. Aí depois eu fiz o Mentes Ansiosas, depois Mentes Insaciáveis. Aí o que aconteceu? Eu ia para o Mentes Depressivas. Aí eu fui fazer um programa que na época era consultora do Sem Censura. Eu fiquei 16 anos como consultora da Sem Censura, com a Leda. E aí eu fui fazer um programa de final de ano em início de 2008. Não, final de 2007. E aí estava na mesa, a Glória, estava na mesa uma outra pessoa, e a gente estava sendo falado lá sobre o caso da Suzane von Stoffen, e a Glória estava falando de uma novela. E a gente esteve aqui com o perito, que... Ele falou que foi de uma crueldade frieza. Aquilo é frieza. Porque tem gente que fica assim, até hoje, quando saiu o filme, ai, tadinha. Eu falei, gente, vocês não estão. Ele falou, ela é tão manipuladora aqui no filme, né? A versão dela ela é sedutora, né? Ele falou que fizeram com os dois foi de uma crueldade absurda. Saíram do assassinato, foram pro motel. Festejar. Então, assim, gente, é um padrão que as pessoas, só quem passou tem uma ideia. Aí, o que aconteceu? Estávamos conversando lá sobre o caso da Suzane, e aí eu explicando, falei, olha, ela não tem o menor sentimento, Aí foi interessante que no final do programa, a Glória chegou e falou assim, Ana, por que você não escreve sobre psicopatas? Eu falei, Deus me livre, eu só escrevo livro para quem eu quero tratar, quem sofre. O meu compromisso é com quem sofre. Por ajudar exemplo, quem está sofrendo. TDAH. Ela falou, aí ela olhou para mim, quantos % tem de TDAH? Eu falei, 6%. Ela, Quantos % tem de TOC? Eu falei, 2%. Quantos % tem de ansiedade? Eu falei, onde é que essa mulher quer chegar? Eu falei, ali é 8%. E quantos % tem de psicopata? Eu falei, 4% no total, entre leve, moderado e grave. Aí ela... Achei que você era uma pessoa mais inteligente. Caralho. Eu falei, por quê, Glória? Não, você escreveu um livro, o TDAH, né? Ela assim mesmo, para 6% da população. Depois você escreveu um para 2%. Depois você escreveu um para 8%. E você não vai escrever um livro para 96%. Que são vítimas, né? Que são vítimas. Ela falou assim, se eu tivesse lido um livro que você tivesse feito sobre isso, talvez eu não tivesse perdido minha filha. Cara, que caralho, me bateu. Porrada na cara, aquele pá, choque. Sopão, aí ela, pensa nisso. Eu falei, não, eu te prometo que eu vou fazer. Pensar. Aí eu fui, liguei pra ela e falei, eu vou fazer. Aí me enterrei 3 meses. Mas me enterrei. Ela falou, eu vou te fazer uma coisa, eu vou te dar o processo inteiro, Daniela. Tanto que no livro eu boto lá, Daniela Pérez, um caso mais detalhado. Porque eu tive acesso ao processo. Aos detalhes. Tudo. Cara, tinha dias que eu não dormia, não, gente. Tinha dias que eu tinha uns pesadelos, umas coisas... Tomou um negocinho. Não cheguei melatonina, assim, não cheguei... Mas tinha uma energia, não pesado. Tinha canabidiol na época, não né? É pesado. Não tinha o CBD. Não tinha o dedo de gorila. Exatamente. Aí eu sei que eu fiquei naquela coisa. Ela falou, eu comecei o livro. Ela falou, quando acabar, me fala. Falei, tá bom. Fui. Acabei, eu me lembro que foi em julho, porque tava tendo uma festa junina perto, e aquela musiquinha... E você trabalhando. E eu trabalhando. Puta que Acabei, devia ser 1h da manhã. E fui pra cozinha fazer um chocolatinho quente, estava frio. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou mandar logo isso, que a Glória me pediu, e eu sou aquela pessoa, eu prometo, certinho, eu cumpro. Perfeito, que beleza. E fui tomar banho, falei, amanhã eu vejo, amanhã eu vou acordar super tarde, eu falando assim, amanhã eu não tenho hora de acordar. Vou dormir pra caramba. Isso. Tomei banho. Quando eu saí do banho, plim! Que antigamente o e-mail chegava e fazia um barulhinho. Dava um sinalzinho, né? Ela, vou passar a noite lendo. Podemos almoçar amanhã no Antiquários? Eu falei, claro, que hora? 1h.
Já dormi. Eu falei, gente, ela não vai ler de hoje pra amanhã. Não vai. Tá. Tinha lido tudo. Caralho. Quando eu cheguei no Antiquário, ela, uma outra amiga, uma jornalista muito legal, a Lúcia, ela tinha todas... Isso aqui, não entendi, me explica. Cara, ela foi decupando o negócio. Tudo! Caralho. Aí ela falou, o caso da Dani tá perfeito, só uma coisa aqui que... Olha isso, falei, putz, verdade. Errei porque eu não li, tinha um dado errado, né? Falei, desculpa, eu já estava zureta. Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, publica esse livro. Publique, vai ser o seu livro de maior sucesso. Eu falei, as pessoas não vão querer. Publique. Levei para a editora, ninguém vai comprar essa porcaria, isso aqui se espremer sai sangue. Eita. E não sei o quê, ninguém quer isso. Você é ligado à autoajuda, alto astral. Eu falei, mas é esse livro que eu tenho. Quem quer, não quer, não quer. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou esperar. Aí uma editora, Isa Pessoa, na época, falou assim, eu vou publicar, vou fazer 1000 exemplares. Só para dar uma testadinha. Cara... Vendeu mais álbum de figurinha da Copa. Bem mais. Que loucura. E hoje ele está no Japão, está no isso. México e está na Argentina. Eu, quando estive na Argentina, em 2012... A Cristina Kirchner deveria ter lido lá. Quando eu tive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu cheguei no hotel muito tarde e lá eles têm hábito de rádio de madrugada. Aí eu liguei o rádio, fui tomar banho, a mulher lendo uma página do meu livro. Eu falei, gente, esse livro é meu, Mentes Perigosas. Aí ela lia, liguei para a rádio. Aí eu falei, oi, quem tá falando aqui? Ana Beatriz, eu sou autora do Mentes Perigosas. Não acredito! Ela lia. Que legal, cara. Ela estava há um mês, toda noite ela lia 2 horas. Que legal. Eu achei aquilo tão bacana. A Glória Pérez podia. Agora, vamos inverter o jogo pra Glória Pérez? Vamos. Ela dirigiu e escreveu o filme Mentes Perigosas e fazer um filme. Mas não, acho que não. Mas a Glória fez um trabalho belíssimo em relação a isso, que foi o Dupla Identidade. Eu não vi. Foi um seriado da Globo, que foi posto num horário horrível, mas ganhou o prêmio de melhor seriado de psicopatia nos Estados Unidos. Caralho. Bateu o Dexter, tá? Eu vou ver isso. Bateu Dupla Identidade. Caralho. Pô, ela também sofreu na pele, né, pai? Olha, Dupla Identidade é uma aula de serial killer. É uma aula. Que loucura isso, Eu gosto de serial. Gente, eu fiquei... Veja esse caso... Quem fez foi o Bruno Galhaço, que fez o personagem. Dupla Identidade. Dupla Identidade. Podia ter ele e o irmão, ia dar muito certo. E a música, a trilha é do Metallica. Caralho. É deslumbrante. Eu vou ver isso aí. Identidade. Dupla Identidade. Veja, é uma aula. Porque... Agora, eu acho que essa coisa agora voltando ao Pacto Brutal, né, do HBO. O Pacto Brutal, eu acho que é uma coisa que vai fazer agora, né? 30 anos da morte da Dani. 30 anos. Em dezembro de 92. Dezembro, né? Sim. E eu acho que todo mundo que viveu aquilo, a própria Glória, a gente tinha engasgado, porque até hoje você fala com uma pessoa, a pessoa fala, não foi aquela atriz que teve caso com aquele cara? Nunca teve o caso. Nunca teve. Foi ódio, então, assim, a imprensa jogou aquilo, juntou o personagem, aquilo foi uma grande coisa, e eu acho que a imagem da Dani ficou perdida nisso tudo. Então, eu acho que foi um grande resgate, assim. Não, a gente está muito feliz, é claro que não dá para ficar feliz com isso, mas a gente restaurar... Alívio, para dar uma explicação, pronto, a gente tinha... Falou bonito, eu no meu subconsciente, eu tinha essa coisa de que tinha caroço nesse angu, como a gente falava no Rio. Isso, todo mundo. Né? Achava que tinha um rolo. E ele era tão maluco, pelo que eu percebi. Ele alimentava. Ele é tão maluco que me parece que ele botou pilha na mulher pra ela ir lá matar. Claro. E olha a frieza. E olha, gerou, tô pegando ela, ficou alimentando a mulher. Exatamente. Eu percebi isso. A frieza dos dois, porque ela, quando viu que ele tentou jogar o caroço, o abacaxi no colo dela, o que ela fez? Nunca teve lá. Ela, durante o julgamento, ela nunca teve lá. Ela foi condenada, mas ela não admitiu que teve lá. Então é mais doida ainda. Sei, eu não acho doido, não. Vamos respeitar os doidos. Doidos somos nós. Tá. Perversos. Vamos respeitar os doidos. Pelo amor de Deus, eu respeito você, carioca. Eu também te respeito. Mas é um negócio... É uma frieza. Agora, ficou muito bacana. Que a turma faz as coisas e parece que é tão natural. Ficou muito bacana. A diretora, Tatiana Issa, ela teve uma sensibilidade,
A Tatiana foi uma das pessoas que foi procurar a Dani naquela noite que nunca acabou, que ela nunca voltou para casa. E a sorte do cara do condomínio ver, né? Aquilo foi muita sorte. Aquele cara já morreu, né? Aquele advogado. Do Porto Seguro e tal. Isso. Aquele cara foi Deus. Porque o cara ele passou na rua... Você falou que viu a placa do carro, Ele viu e ela achou estranho. Que tinha um cara e uma mulher. Ele anotou a placa, ele voltou, anotou a placa e voltou. Se não fosse isso, de repente... O que ia acontecer? Eles já tinham passado ali no Hortifruti, que tinha, era o único que tinha ali no Rio, do lado oposto do Casa Shopping. Tinha um hortifruti, tem ainda, um Hortifruti ali. Eles pararam, eles pegaram sacos, aqueles sacos de laranja enorme, eles iam esquartejar e distribuir as partes pelo Rio, como se fosse assim, um fã que nunca ia se achar o corpo. Se não fosse aquele época cara. Não tinha câmera, então eles se encanaram porque o cara foi e voltou. Ai, caramba. E aí saíram. Entendi. Aquele cara ali, se deve tudo a ele. Ele já faleceu. Quem aparece no documentário é a filha dele, que ele chegou em casa, tá acontecendo alguma coisa errada, Ele voltou depois acho que com o zelador ou com o síndico do condomínio, e aí ele né? viu, na contraluz, ele viu a Paula do lado. E aí foi questionado, na época era difícil, mas mandou-se fazer uma prova na perícia se ele daria para ver, por causa da luz do farol. Sim, e foi provado que daria. Não, muito... Não, e você foi brilhante ali em ajudar a entender a cabeça desse cara, né? E o que me deixa mais assim... É o Robert Extreme, bola ele. O que me deixa mais assim é que esse cara hoje... Ele primeiro virou diretor de marketing da Igreja Lagoinha, lá em Minas Gerais. Estava por trás, né? Hoje, ele tem a Lagoinha está pegando assim... filiais, abrindo com outros nomes, mas é um braço. Braço do... Né? E como, para não chamar a atenção, botaram um outro braço para ele. Então, ele hoje é pastor e tem a sua igreja. Inacreditável. Inacreditável. E aí, as pessoas, quando a gente fala disso... Tá solto, né, meu? E quando a gente fala disso... E é pastor e tem igreja. Inacreditável tá solto. Não, mas olha só, a lei, olha que coisa maravilhosa, assim, a gente tem que... Né? A lei... Quando aconteceu isso com a Dani, a lei não considerava crime hediondo matar uma pessoa. Foi a Glória que mudou isso aí. Na época não considerava. Não, por exemplo, se você matasse uma arara azul, com todo respeito à arara azul, lógico. Era crime inafiançável. Uma pessoa hediondo, tá? Se você matasse uma pessoa, não. Tá? O que aconteceu? A gente até brincava, tipo assim, se você for roubar um papagaio ou uma coisa numa reserva florestal, se for pego pelo guarda florestal, mata o guarda e sai com o papagaio, porque senão é ridículo. A pena é menor. É ridículo. É ridículo a gente falar isso, entendeu? Mas é isso. Aí o que aconteceu? A Glória descobriu que tinha a tal da lei de iniciativa popular. E existe isso até hoje. O que ela fez? Tinha que ter 5% da população brasileira distribuída em 5 estados. Ela falou assim, eu vou fazer uma lei, que foi a primeira lei de iniciativa popular do país. Sem internet. Sem internet. Ela pegava o pessoal assim, Paralamas de Sucesso, Maria Bethânia, quando ia ter os shows, e as pessoas assinavam. Então, conseguiu o número X de assinaturas, e o Congresso teve que votar. Teve. Porque senão não queria votar. Né? Mas teve. Aí votou a primeira lei de iniciativa popular, que é a Lei Glória Pérez. Que todo mundo acha Daniela que Pérez, não? Não, Glória Pérez. Glória Pérez? Todo mundo acha que a da ficha limpa foi a primeira. Não foi. Foi a segunda. Caramba, o Fux, quando assumiu, a força dessa falando mulher... assim, a primeira lei de iniciativa popular, a ficha limpa. Eu falei, tá errado. A segunda. E aí ela sabia que a lei não retrocedia. Sim. Mas eu acho que aí é a grandeza, né? Para que não se repita. Não, né? A história dessa mulher e o que ela faz pela memória da filha. Não é que ela persegue, cara, ela... Não é persegue. Ela é incansável. Ela ajuda aquela outra mãe lá de Minas. Todas, é impressionante. As mães da Candelária. Cara, ela foi fazendo um movimento. A Glória ajudar a esclarecer, né, velho? O teu livro. Sim. Olha o que ela gerou, o teu livro, que ajuda quantas pessoas hoje a detectar... Como ela diz, né? 96%. 96%, a detectar pessoas que sofrem problemas com pessoas que são perversas mesmo, né? Porque assim, o perverso ele se apresenta sempre muito bacana.